Gritamos bem alto a Cristo nesta manhã. Ponham hoje atenção, habitantes de toda a terra. Jesus veio e por amor Ele nos salvou. Ele nos salvou, morreu e ressuscitou, a vitória nos entregou. Ó Santo, hoje juntos louvai-no. Jesus é o nome sobre todo o nome. Gritamos o seu nome e o poder de Deus se desata e tudo é possível. Jesus é o nome sobre todo o nome. Gritamos e o poder de Deus se desata e tudo é possível. Para ver as grandes coisas que Deus está a fazer. Surdos ouvem, cegos veem e o coração duvidoso está a crer. Com Ele eu reinarei com o poder da sua ressurreição. Santos, hoje juntos louvamos-lo, exaltamos o seu nome. Jesus é o nome sobre todo o nome. Gritamos e o poder de Deus se desata. Numa só voz declaramos Jesus. Gritou e o poder de Deus se desata e tudo é possível. Tudo é possível para Ele. Todo-Poderoso, Rei e Senhor, Ele é o grande sol, e nele não há sombra de variação. Ele é o grande sol, Poder que é sobrenatural, Ele é o grande sol, omnipotente, não há outro igual. Canta Jesus, Jesus é o nome sobre todo o nome. Podemos gritar bem alto o seu nome e o poder de Deus se desata. e tudo é possível. Jesus é o nome Sobre todo o nome, Gritamos bem alto o seu nome. E nesta manhã, aqui neste lugar, em sua casa, declaramos Jesus, nome sobre todo o nome. O poder de Deus se desata neste lugar. O poder de Deus se desata em sua casa. Tudo é possível para Ele. Jesus é o nome sobre todo o nome. Gritamos bem alto. E tudo é. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. ninguém se compara a ti. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Ninguém se compara a ti. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Ninguém se compara a ti. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Ninguém se compara. Ninguém se compara a ti. Jesus. Quantos podem cantar bem alto este nome? Gritam! E o poder de Deus se desata. E tudo é Oh! possível. Jesus é o nome. Gritamos bem alto. E o poder de Deus. E tudo é possível. Jesus é o nome sobre todo o nome. Oh, então, e o poder de Deus se desata. E tudo é possível. Hey, Ele é o grande eu sou. Eu sou. Ninguém tem comparação. Ninguém se compara a ti. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou.
Senti o amor de Deus, alegria e gozo no espírito, uma leveza, uma presença gloriosa encheu a minha casa. Senti o fogo de Deus, muita paz interior, senti o amor de Jesus, na Santa Ceia houve um rompimento. Senti um amor incondicional, o amor de Deus a rodear, eu senti a força de Jesus. Obrigada, Jesus, por toda a força que me dás. Deus me resgatou do poder das trevas, há cura no nome de Jesus. A cada testemunho, Deus fará outra vez. Envia agora o teu. Quem é que já teve sonhos na sua vida de fazer alguma coisa? De ter alguma coisa? Meu amado, vamos voltar alguns anos atrás, a 1900. Até 1945. Passaram 2 guerras mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E muitas pessoas tinham sonhos. E a guerra fez parar os seus sonhos. Amado, mas houve pessoas que repensaram os seus sonhos, mas não os abandonaram. Ainda que em meio àquela morte, àquela escassez, eles continuaram e decidiram continuar tendo algo que lutar. Quando você não tem um sonho que lutar, você está desfocado. E as suas forças não estão direcionadas. E precisa direcionar as suas forças. Até quando ora, se você não tiver um sonho, você ora vagamente. Mas temos que orar decididamente. Ou seja, direcionado. É importante continuar a sonhar em tempos de crise. E agora estamos numa crise. Quer as pessoas queiram, quer não, temos que admitir, estamos numa crise. Dizem que há montes de desempregados. Dizem que há montes... Então o que é que nós temos de fazer? Temos que continuar a sonhar os nossos sonhos. Se calhar reprogramá-los um pouco, mas continuar a sonhar. Sabe, a única coisa que pode neutralizar os pesadelos que experimentamos são os sonhos que Deus coloca em nosso coração. Temos que ter cuidado. Ouça isto para mim. Temos que ter cuidado para quem contamos os nossos sonhos. Não ter inveja de ninguém no caminho para a sua realização. Sabe que há pessoas que têm inveja. Estão a caminhar num sonho delas, mas elas veem outra pessoa que parece que tem um sonho parecido e elas têm inveja desse sonho. E não conta os seus sonhos a todas as pessoas. Conte-os para Deus e declare-os diante de Deus. Sabe, a inveja é o primeiro passo para muitas emoções negativas que podem até levar ao crime. Quantos maridos não matam as mulheres por inveja? Ciúme. Já tem acontecido também o inverso. Também em relação aos sonhos, o acontece. Vamos ver o homem a quem os irmãos chamaram
de sonhador. Vamos lá, Gênesis 37, 3 a 8. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Aleluia. 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 Sabe, por inveja, Caim matou Abel e os fariseus mataram a Jesus. Sabe, a inveja é algo poderoso. Está cá? A inveja é algo que mata. E muitas vezes não mata a vida dos outros. Mata a nossa própria vida. A inveja faz com que se concentre nos planos de Deus para os outros e esqueça o que Ele preparou para si. Você está cá? A inveja faz com que se concentre nos planos de Deus para os outros e esqueça o que Ele preparou para si. Um sonho não pode ser realizado se permitir que a inveja obscureça a visão. Um sonho não pode ser realizado se permitir que a inveja obscureça a visão. Não é justo que abandone os seus sonhos por causa da adversidade. Estamos a passar por uma adversidade agora. Não deixe que essa adversidade estrague os seus sonhos. Isso não é justo. Podemos repensar os planos, mas nunca abandonar o que nos motiva a seguir em frente. Podemos repensar os planos, os projetos, mas nunca abandonar o que nos motiva a seguir em frente. A crise não pode tirar a capacidade de sonhar. Qualquer crise não nos pode tirar a capacidade de sonhar. E José passou por crise, passou por um processo longo. Gênesis 37, 9. E teve José outro sonho,
e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Quantos irmãos eles eram? Eram 12. Quantas estrelas ele viu? 11. Deus tinha um plano para a vida dele e os outros se inclinavam a ele. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tivestes? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos e inclinar-nos perante ti em terra? Repare que até o pai o repreendeu e disse: será que ainda em vida eu e a tua mãe nos inclinaremos perante ti em terra? Lembre-se que ele tinha visto 11 estrelas, os seus 11 irmãos, que se inclinavam perante ele. Verso seguinte: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Sabe isto? Quantos de vocês têm irmãos na carne e já descobriram que isto é verdade? E quantos têm irmãos espirituais e já descobriram que isto mesmo é verdade? Ou seja, eles podem tirar tudo, menos a nossa habilidade de continuar a lutar. Deus, embora nos dê o sonho, às vezes não revela os processos pelos quais vamos passar para que Ele se cumpra. As crises podem nos fazer duvidar, mas seu verdadeiro objetivo é nos preparar. Se você está a passar por uma crise, não coloque a sua visão na crise, mas no sonho que você tem. Confie em Deus e veja que isso é um processo que você está a passar para o levar mais além. José realizou o seu sonho. Passou por situações que não gostaria de passar. Foi vendido pelos seus irmãos. Primeiro foi colocado num poço. Depois disseram: isto ainda pode render alguma coisa. Era o plano dos irmãos matá-lo. Mas era o plano de Deus levá-lo ao Egito, o tornar governador do Egito. É plano de Deus levá-lo a outro nível. Mas é decisão sua ir a outro nível, passando por processos. Claro que o José, com certeza, que não gostava de passar por aqueles processos. Muitas vezes Deus tem uma chamada para uma pessoa. E todos nós temos chamadas. Um homem de negócios, uma mulher de negócios tem uma chamada. Quando falamos de chamada, falamos só para servir a Deus. Não, aquilo é uma chamada, é um plano, é um propósito. E isso, você tem um sonho,
ter uma grande empresa, ser milionário. E Deus deu-lhe esse sonho. E você diz, uau, vou-lhe contar um segredo. Deus não lhe mostra o processo pelo qual você vai passar, porque senão você desistia, você não queria. Deus o leva de processo em processo até você aguentar aquela pressão e passar outra. Em todas as áreas da vida é assim. Dali José foi para a casa de Potifar. Sabe o que é que ele fez? Serviu. E diz que a casa de Potifar foi abençoada por causa de José. Aquela casa é abençoada por minha causa. Sabe porquê é que a casa de Potifar foi abençoada? Porque tinha lá um homem chamado José que temia e servia a Deus. No final da história de José, nós vemos que José nunca deixou a sua identidade e o seu Deus de lado. Da casa de Potifar passou para a prisão, injustamente. Sabe, aqui na injustiça muitas pessoas caem. Isto é injusto, o que me estão a fazer é injusto. Foi ou não foi injusto José ir parar à prisão? Quem é que queria José? Era a mulher de Potifar, não era José que queria a mulher de Potifar. A mulher de Potifar é que fez todos os planos, arquitetou todos os planos malignos para José. Não foi José. E quando ela fez tudo para estar com ele, ele fugiu. Mas este era o processo para levar José diante de Faraó e o tornar governador do Egito. Quando muitas pessoas no processo dizem, não, eu não quero isto, eu não faço isto, eu não faço aquilo, eu não. Você sabe os planos que Deus tem para si? Se você sabe os planos que Deus tem para si, Jesus veio-nos dar o exemplo em tudo, certo? Sabe o que é que ele fez? Lavou os pés aos discípulos. Pedro não queria. Jesus nos estava a falar de servir. E muitas vezes não queremos essa parte de servir porque achamos que não é para nós. Jesus lavou os pés aos discípulos. Salmo 105, 15, 22. Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrou todo o sustento do pão,
mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou, e fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. De escravo, de preso, passou a ser o governador do Egito, sobre todos os príncipes. Mas no meio do processo, José não colocou Deus de lado. Não colocou Deus de parte. Não se envergonhou de Deus. Para José seria muito mais fácil, humanamente, fazer o que a mulher de Potifar queria. Mas ele temeu mais a Deus que a mulher de Potifar, que a prisão. Mas há pessoas neste mundo que não temem a Deus e envolvem-se com a mulher de Potifar. Depois pagam as consequências. E dizem: o que é que isto aconteceu? Aconteceu porque não temeste a Deus. Porque Deus te queria fazer passar por um processo para chegares mais além. Mas esse processo foi interrompido, não por causa de Deus, por causa da falta de temor a Deus. Treze anos José passou pela prisão. Ou seja, entre o sonho e a sua realização. Nós nem queremos 3 minutos. Quanto mais 3 horas. Quanto mais 3 dias. Quanto mais 3 semanas. Quanto mais 3 meses. Quanto mais 3 anos. E agora estamos a falar de 13 anos. É muito tempo. Os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam, os que desobedecem. Sabe, há uma coisa que ninguém imaginava. Era que a escravidão seria a porta para José chegar ao lugar onde seu sonho se realizaria. Pastor, eu tenho uma chamada para pastor, eu tenho uma chamada para apóstolo, eu tenho uma chamada para profeta, eu tenho uma chamada para evangelista. Mas eu não passo por líder de casa de paz. Não passas o processo. Como é que vais chegar lá acima? Isso não é para mim. Então é para quem? Não passas o processo? Esse é o processo. Sabe, os problemas que nós muitas vezes vivemos nem sempre nos afastam do nosso propósito. Muitas vezes nos aproximam do nosso propósito. Está cá? Muitas vezes nos aproximam do nosso propósito. Para ser colocado em lugares altos, devemos primeiro passar por lugares baixos. Quando vivemos momentos difíceis, momentos incertos, devemos manter os nossos sonhos mais presentes do que nunca. Devemos ter mais comunhão com Deus. Devemos ter mais temor de Deus do que nunca.
Salmo 105, verso 9. A qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque. E confirmou o mesmo Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Esta era a promessa de Deus. Sabe, Deus os levou por um processo para chegarem a Canaã, a terra que emana leite e mel. Há um hino muito antigo que se cantava que dizia: para Canaã eu vou. Não é assim mais ou menos? Já não me lembro. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando. Só que no caminho eles tiveram um caminho, é um processo. Mesmo no meio do processo, Deus estava com eles. Quando eles disseram: queremos carne, deu-lhes codornizes. Queremos pão. O pão celestial caía sobre o acampamento. 3 milhões de pessoas. Durante 40 anos. A roupa não envelheceu. Mas sabe, houve uma geração que acreditou no sonho. Houve outra que murmurou e morreu no deserto. Muitas pessoas murmuram do processo. A terra que tu nos destes tem lá gigantes. E nesses gigantes nós não os conseguimos vencer. São enormes. Sabe, às vezes há gigantes que nós não os vemos, mas sentimos e parece que são enormes. Mas se nós confiarmos em Deus, eles vão cair no nome de Jesus Cristo. Se nós permanecermos em Deus, se nós permanecermos no amor, no temor de Deus, no temor de Deus. Muitas vezes as pessoas querem: Deus é amor. Ouça uma coisa, Deus é amor, mas Deus também é juiz. E para não cairmos no juízo de Deus, temos que andar no temor de Deus. Não no amor, no temor. Porque quando andamos no temor, temos o amor. Amém? Sabe, com a atitude correta, entenderemos a lição de cada processo. Primeiro, todos precisamos da força de Deus para perseverar na salvação, viver uma vida agradável a Deus e testemunhar do poder do Espírito Santo, assim como fez José. José passou por todo o processo com a força de Deus e testemunhou dele. Segundo, devemos cada dia confiar em Deus e na sua graça. De outra forma, virá a fraqueza e a derrota espiritual. Por isso, com esforço e sinceridade, devemos buscá-lo sempre de todo o coração. Mateus 7, versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Sabe, para termos confiança na sua presença e poder em nossa vida, nós temos que perseverar nele,
em Deus. Eu vou dizer uma palavra que não é muito... uma frase que não é muito agradável e que é muito difícil a cada pessoa. Deixe Deus moldar o seu caráter em cada situação. Deixe Deus moldar o seu caráter em cada situação. Mantenha as promessas de Deus em sua mente, em seu coração, em seu espírito. Se nós mantermos as suas promessas assim, elas se cumprirão. Em que direção você vai a conduzir? Sabe, quando uma pessoa vai a conduzir um carro, ela tem que ir focada na direção da estrada. Ela não pode ir focada a ver a paisagem, a ver isto, a ver aquilo, porque senão ela está sujeita muito mais a ter um acidente. Se você tira o seu foco do sonho, das promessas de Deus, você se vai despistar espiritualmente. Sabe, a adversidade não é confortável. Não é fácil. Mas a adversidade é necessária. Pastor, o que você está a dizer? A adversidade é necessária. José, no meio da adversidade, do processo, ele sempre temeu e buscou a Deus. A adversidade nos deve aproximar de Deus e não afastar de Deus. Se está no meio de uma adversidade, não se afaste de Deus. Junte-se mais a Ele. Busque mais a Ele. Tema mais a Ele. Porque é Ele que o vai fazer sair da adversidade.